E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de um assunto que dá um nó na cabeça de muita gente: como as leis no Brasil realmente funcionam. Hoje, a gente vai direto na fonte, na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para desvendar uns mistérios e quebrar alguns mitos jurídicos. Segura aí, que vai ser interessante. Para começar, já vou jogar uma pergunta na roda que parece até coisa de filme, sabe? Pensa comigo, uma lei que já foi cancelada, uma lei que morreu, ela pode do nada voltar à vida? O que você acha? Pensa aí, porque a resposta pode te surpreender. Pois é, essa pergunta nos leva direto para o nosso primeiro mito, a tal da lei zumbi. Sabe aquela ideia de que uma lei antiga, já esquecida, pode de repente ressuscitar e começar a valer de novo? Será que existe mesmo esse fantasma no nosso direito? Ok, vamos deixar a coisa mais concreta. Imagina só, você tem a Lei A. Aí vem a Lei B e, pá, revoga a Lei A. Anos passam e surge a Lei C, que, por sua vez, revoga a Lei B. A grande questão é, aquela primeira Lei A, a original, ela volta a valer automaticamente? O que você me diz, verdadeiro ou falso? E a resposta, pessoal, é errado. Pode acreditar. Essa é uma das maiores pegadinhas do direito brasileiro. Muita gente acha que sim, mas a verdade é que não existe essa mágica de ressurreição automática de leis. De jeito nenhum. Olha só, o nome técnico para esse fenômeno é efeito repristinatório. Um nome chique, né? Mas a regra no Brasil é super clara. Esse efeito não é automático. Para uma lei antiga voltar, a lei nova tem que falar isso com todas as letras, tipo, a lei tal volta a valer. E por que isso? Para garantir a segurança jurídica. Imagina o caos se leis velhas, que ninguém mais lembra, começassem a aparecer do nada. Não dá, né? Beleza, então a gente já sabe que a lei não volta dos mortos fazinha. Mas como é que uma lei morre para começo de conversa? O nome certo para isso é revogação. E aí vem a dúvida: será que uma lei só é revogada quando aparece outra dizendo o contrário? Vamos para mais um teste rápido. Verdadeiro ou falso? Uma lei nova só acaba com uma lei antiga, se elas forem totalmente incompatíveis entre si. E aí? E, de novo, a resposta é errado. A incompatibilidade é, sim, um dos jeitos, mas, não é o único. A lei, na verdade, tem um cardápio de opções para aposentar uma norma antiga. E aqui está o pulo do gato. Basicamente, existem 3 formas de uma lei ser revogada. A primeira é a expressa, que é a mais fácil. A lei nova chega e fala na lata: a lei X não vale mais. Simples. As outras duas são tácitas, ou seja, ficam subentendidas. Uma é por incompatibilidade, quando as duas leis batem de frente. A outra é quando a lei nova cobre tudo que a lei antiga falava, só que de um jeito novo. Basicamente, ela vira nova referência e a antiga perde a vez. Ok, já falamos de como as leis nascem e morrem. Agora, vamos mudar o foco e falar de quem aplica a lei no dia a dia. O juiz. Pensa aí, o juiz deve ser tipo um robô que só aplica a letra da lei e pronto? Ou ele tem que ser mais realista, olhando para o impacto que a decisão dele vai ter no mundo real? Vamos colocar em pratos limpos. Verdadeiro ou falso? Um juiz deve decidir um caso pensando só em valores abstratos, tipo o que é justo, sem levar em conta as consequências práticas da decisão dele. Ou seja, sem pensar em como isso afeta a economia, a sociedade, a vida das pessoas. Essa aqui, gente, é um gigantesco errado. Isso ficou ainda mais claro depois de uma mudança super importante que teve na lei. Hoje em dia, ignorar as consequências práticas simplesmente não é mais uma opção para o juiz. Olha só que mudança radical. Antes de 2018, o juiz até podia basear uma decisão só em ideias abstratas, como justiça. Mas aí veio uma lei em 2018 que mudou a LINDB e virou o jogo. Agora é obrigatório. O juiz tem que pensar e mostrar quais são as consequências práticas da decisão dele. Foi uma virada de chave total para o pragmatismo, para um direito mais com o pé no chão. Beleza. Mas enquanto acontece o inesperado, quando tem um caso e simplesmente não existe uma lei específica para ele, um buraco na legislação, o que o juiz faz? Ele pode simplesmente lavar as mãos? Não. Nessas horas, ele tem que abrir a sua caixa de ferramentas jurídica. Pensa numa situação super nova, que ninguém que escreveu as leis imaginou. O juiz não pode chegar e falar: "Ih, não tem lei para isso, então não vou decidir." Ele é obrigado a dar uma resposta. A questão é como. Qual é o passo a passo que a lei manda ele seguir? E aqui está o segredo. Ele não pode sair pegando a ferramenta que ele mais gosta. Existe uma ordem, uma hierarquia obrigatória.
Primeiro, ele tem que tentar a analogia, ou seja, ver se não tem uma lei para um caso parecido que possa ser usada. Não deu? Ok, passo 2. Ele olha para os costumes, o que a sociedade já faz e aceita como certo. E se nada disso resolver, aí sim, em último lugar, ele usa os princípios gerais do direito, ideias maiores como boa-fé e dignidade da pessoa humana. É um roteiro bem definido para ninguém ficar sem uma decisão. E antes da gente fechar, uma dica de ouro, quase um segredo de concurseiro, vinda direto da nossa professora. Quando você estiver lendo uma lei ou uma questão de prova, fique muito atento a palavrinhas como expressamente, salvo, exceto, exclusivamente. Sério, essas palavras são poderosas. Elas mudam tudo e muitas vezes é nelas que está a pegadinha. Fica a dica. Então, bora fazer um resumão do que a gente viu hoje? Primeiro, lei zumbi não existe no Brasil, a repristinação não é automática. Segundo, uma lei pode ser revogada de 3 jeitos diferentes. Terceiro, juiz agora tem que ser realista e pensar nas consequências práticas de suas decisões. E quarto, quando a lei não fala nada, o juiz segue a ordem, analogia, costumes e princípios. E para quem quer ir além, fica aqui um pedido especial da nossa professora Ivone. Deem uma olhada nos artigos 1º ao 10º do Código Civil. Eles conversam muito com tudo isso que a gente discutiu hoje e vão ajudar a fixar o conteúdo. Pra gente terminar, quero deixar uma provocação para vocês pensarem. Depois de tudo que a gente conversou, me diz: a lei é só um livro de regras parado no tempo? Ou ela é mais parecida com um organismo vivo que se adapta, que muda, que reage ao que acontece na sociedade? A forma como a gente responde a isso muda completamente o nosso jeito de enxergar o direito, né? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!